Agora estou ao vivo, testando a imagem. Ok. Perfeito. Isso tudo é muito novo para mim. Eu nem sei se tem gente aqui ainda. Então... Ah, não, tá aguardando. Vou ter que esperar agora. A Ingrid chegou. Vou esperar um pouquinho. Patrício tá aí também. Esperar o pessoal ir entrando para poder... Patrício deu um ok. Pois bem, pessoal, enquanto tá todo mundo entrando aí, eu vou apresentar qual que é a ideia da live de hoje. Eu anunciei nos meus stories um pouco mais cedo, e agora eu tô estruturando isso aqui. Primeiro eu vou pedir desculpa pro pessoal em relação à luz. Isso tudo é muito novo para mim, eu estou usando meu próprio celular aqui, então pode ter algum erro. Qual que é o objetivo da live hoje, pessoal? Hoje é feriado nacional, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, né? Mas é uma data muito especial para todos os mineiros. Aqui a gente consegue reunir nessa data um conjunto de símbolos muito importantes para o estado de Minas Gerais inteiro, né? E aí eu pensei em fazer essa live para fazer também alguns comentários sobre história, memória e atualidades, já que tá todo mundo preso em casa, todo mundo na quarentena, no isolamento social. A gente pensou em fazer algo desse tipo. Pois bem, para quem ainda não me conhece, acho que todos me conhecem, mas para quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael Gomes, né? Eu sou historiador, mestre em História Cultural, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o 21 de abril, né? Desde o Tiradentes e do movimento da Inconfidência Mineira até o Tancredo Neves e o movimento das diretas já. Vou adiantar que eu não sou especialista em nenhum dos dois desses temas, né? O meu mestrado ele se deu na área de século XVIII, tem algo a ver sim com a Inconfidência Mineira, mas eu estudei mais o Iluminismo. Eu não me debrucei sobre esse tema, então eu vou falar aqui um tema bem leve, vai ser um papo descontraído, mas para a gente avançar nisso aí, né? Muita gente forma em história, né? Nunca mais vai ver a disciplina na vida, e aí a gente está tentando também trazer um pouquinho de história, de memória, para a gente discutir as atualidades. Pois bem, 21 de abril, todo mundo fica ansioso por esse feriado, né? Sempre aqui em Minas Gerais, porque, entre outras coisas, a gente discute bastante a própria identidade do que é ser mineiro, né? A Medalha Tiradentes é um desses eventos que festeja o dia, né? Na qual o governador do estado ele sempre premia alguém, alguma instituição, uma personalidade e assim por diante. Esse ano, em decorrência do coronavírus, do Covid-19, a gente não vai ter essa solenidade. Mas mesmo assim, o governador do estado, Romeu Zema, ele fez questão de honrar a tradição que foi inaugurada lá com Juscelino Kubitschek de transferir, mesmo que momentaneamente e simbolicamente, a capital do estado, de Belo Horizonte para Ouro Preto, exatamente em memória ao movimento da Inconfidência. O Luiz Gadeto, parceiro aí dos trekkings, tá mandando um abraço aí, um abraço, Gadeto. E é isso. A gente vai fazer o seguinte percurso, né? Falar um pouquinho sobre o Tiradentes e a Inconfidência Mineira, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Tancredo Neves e as diretas já, e logo depois disso a gente vai fazer algumas pontes entre a figura do Tiradentes e a figura do Tancredo Neves com o momento atual que a gente está vivendo. Pois bem, hoje, no dia de hoje, né, a gente festeja ou memora, né, o Tiradentes, que foi o Joaquim José da Silva Xavier, né, popular Tiradentes. Para quem não conhece, vou fazer uma breve biografia dele aqui. Ele ele nasceu, né, ali do lado de São João del Rei, né, eu que estudei em São João del Rei, e ele nasceu ali na fazenda do Pombal, que hoje está situada no município de Ritápolis, mas que na época, ao que indica a documentação, era São João del Rei. Então a gente pode falar que sim, Tiradentes
ele nasce em São João del Rei, né? Ele aprendeu o ofício prático de dentista, daí o seu apelido, né, Tiradentes, mas ele também foi um profissional liberal que atuou em vários segmentos, né? A gente pode destacar aqui que ele foi fazendeiro, foi caixeiro viajante ou mascate, né? Popularmente hoje a gente chamaria isso de representante de vendas, o cara que leva um produto para outro lugar e representa alguma marca, algum comerciante. E, obviamente, ele também foi militar. Inclusive, o Tiradentes, hoje, ele ainda é o patrono da Polícia Militar aqui em Minas Gerais, né? E ele era um cara bastante ativo, né? Se a gente for pensar na biografia do Tiradentes, é um personagem muitíssimo peculiar, né? A biografia dele é sensacional, apesar de eu não ser um grande conhecedor. Ele era bastante ativo, politicamente, pessoalmente. Era um cara que frequentava muito os bordéis da região de São João del Rei, de Vila Rica, atual Ouro Preto, né? E exatamente por isso ele teve uma vida também bastante conturbada, né? Ele era um alferes, né? Como se sabe, a posição de alferes não é muito grande na hierarquia militar, mas ele, por meio de outras atividades e da sua própria personalidade, ele conseguiu reunir algum tipo de prestígio, né? Era uma pessoa que conversava demais, às vezes até demais, e durante esses bordéis, né, ele ficou conhecido, durante essas noitadas, ele ficou muito conhecido por ficar vociferando contra a rainha, fazendo apologia ao movimento, né, enquanto os outros ainda estavam pregando algum tipo de reserva à própria divulgação do movimento, né? Ele fazia bastante agitação, como eu já disse, né? Desde o momento em que o Tiradentes ele ingressa no movimento, ele é um dos principais agitadores, além do principal estrategista militar do movimento da Inconfidência Mineira, né? Um detalhe curioso da vida do Tiradentes é que, pelo fato dele despender muito do seu tempo para aquela revolução que eles pensavam, né? Ele acabou tendo uma vida um pouco conturbada, né? Ele não chegou a casar, mas ele teve uma filha. A filha dele foi batizada ali na Matriz do Pilar, em Ouro Preto. E por causa da sua vocação ou por causa da sua emoção, da sua dedicação ao movimento, ele ficou muito pouco tempo em casa, né? E às vezes muito tempo nas noitadas. E ao que tudo indica, tomou alguns chifres também, tomou uma gaia aí. E a vida dele era bastante conturbada. Para quem gosta de fofoca, é um prato cheio a biografia do Tiradentes, né? Pois bem, sobre já especificamente a Inconfidência Mineira, eu tive uma oportunidade um pouco peculiar, né, que é viver um pouco o ambiente da Inconfidência Mineira, né? Eu sou natural de Barão de Cocais, mas saí para estudar lá em São João del Rei. E São João del Rei foi o berço, grande berço da Inconfidência Mineira, apesar do principal cenário ter sido, obviamente, Vila Rica, a atual Ouro Preto, né? O que acontece? São João del Rei, ali do lado a gente tem Tiradentes, na época ainda São José del Rei, o nome da cidade, né? E outros inconfidentes, eles frequentavam lá. Eu, especificamente, trabalhei na casa que era do antigo Padre Toledo, né? O Padre Toledo, ele também era um inconfidente, um dos principais intelectuais desse movimento, e eu pude trabalhar na casa dele, que atualmente é um museu, né? O Museu Casa Padre Toledo. Lá aconteceu o batizado do primeiro filho do Alvarenga Peixoto com a Bárbara Eleodora. A Bárbara Eleodora, natural de São João del Rei. E ali, ao que tudo indica, logo após o batizado, que aconteceu na matriz de Santo Antônio, em Tiradentes, eles desceram para a casa do Padre Toledo e ali começaram a confabular a conjuração mineira, né? E foi ali que eu comecei a, de forma mais aprofundada, entrar em contato com esse universo da Inconfidência Mineira e pesquisar um pouco mais sobre esse tema, né? Sobre a Inconfidência Mineira, eu acredito que todos saibam, mas é bom retomar, o principal motivo da conjuração ou Inconfidência Mineira foi a ameaça da derrama, né? E o que basicamente era a derrama, né? Antes da gente explicar isso, a gente tem que falar o que era o quinto, né? Naquela época, a coroa portuguesa ela cobrava um quinto ou 20%
de todo o ouro produzido em Minas Gerais ou em outras de suas colônias como imposto, né? Desde 1750, mais ou menos, assim, era meio que uma convenção a coroa nunca cobrar a derrama. Porque esse 1/5, que era estipulado de forma bem vaga entre algo em torno assim, de 100 arrobas, o que daria hoje 1.500 quilos de ouro, nunca se chegava nesse 1/5, que era aproximadamente essas 100 arrobas. Mas como a política da boa vizinhança ainda era algo bem, bem comum e, bom, defensável naquela época, né? A coroa portuguesa ela optou por nunca fazer a derrama, né? Se eu não me engano, salvo engano agora, só na década de 60 do século XVIII, em 1763 ou algo do tipo, é que aconteceu uma derrama, né? Mas bem específica também, né? Que acontece? No fim do século XVIII, lá em 1789, quando começa-se a conspirar contra a coroa, no movimento que a gente chama de Inconfidência Mineira, o ouro aqui nas jazidas de Minas Gerais ele já estava se esgotando. No fim do século XVIII, a gente já tem pouco ouro sendo extraído em Minas Gerais. O pico do ciclo do ouro ele se dá ali mais ou menos entre 1760 e 1770, né? E no fim do século XVIII a gente já tem uma queda muito expressiva, né? No fim do século XVIII a coroa portuguesa também está passando por algumas dificuldades e isso vai gerar grandes atritos entre a colônia e a metrópole, né? Eles vão ameaçar a derrama e aí vai começar todo esse movimento, né? Os objetivos, obviamente, além de evitar a derrama, era substituir a monarquia por uma república e essa revolução, esse movimento, ele teria um cunho separatista, né? Todos os inconfidentes eles vislumbraram em Minas Gerais a criação de um novo país, inclusive com a sua própria bandeira. A gente tem hoje, na minha opinião, a bandeira mais bonita do Brasil, talvez rivalizando aí com Pernambuco, né? Mas eu acho que é a mais bonita, né? Libertas quais será tamen, que é o lema da nossa bandeira, ou em bom português, liberdade ainda que tardia, né? Liberdade ainda que tardia, dando esse sentido de separação de Portugal, né? Ela também preconizava a divisão dos três poderes, que a gente vê lá em Montesquieu, no início do século, né? Divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, o que a gente não via, por exemplo, no executivo, né? Entretanto, a Inconfidência Mineira era um movimento das elites e as elites brasileiras, a gente sabe, sempre foram de olhar muito mais para o próprio umbigo do que para a sociedade como um todo, né? A gente pode observar isso também na Inconfidência Mineira. Então, a abolição da escravatura, por exemplo, ela não vai ser cogitada, não vai ser discutida, não vai ser pauta da Inconfidência Mineira, né? É interessante observar também que lá no fim desse movimento, vários inconfidentes eles vão ser anistiados pela rainha louca. A gente chama a Maria de louca, né? Porque ela realmente tinha alguns problemas psicológicos, ao que tudo indica. Ela foi mãe do Dom João VI, né? E vó do Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador, né? E ela vai anistiar praticamente todos os inconfidentes. O único inconfidente que vai ser levado à morte é o Tiradentes. Isso colaborou muito para a criação do mártir, do herói, aquele que deu a vida em favor de um movimento, né? A gente vai ver que isso se repete também na biografia do Tancredo Neves. É interessante também notar que o Tiradentes, aquela versão de que ele foi morto porque ele era pobre, era o mais pobre do movimento, ela não se sustenta sozinha. Por quê? Ele era o único inconfidente que era militar. Todos os outros ou eram padres, faziam parte do clero, portanto tinham influência política, ou então eles eram civis, mais de uma elite mineira, né? Eles foram, a maioria deles, anistiados, mas exilados, né? A gente vê muitos dos líderes da Inconfidência Mineira indo para a África, Angola, por exemplo, né?
Só que o Tiradentes, ele era o único militar do movimento. Então ele foi o único que prestou o juramento à coroa, porque naquela época o militar, parte do juramento de ética dele era prestar um juramento de lealdade à coroa. Portanto, ele foi o único inconfidente também que rompeu esse juramento, por ser, obviamente, o único militar, né? O resto da história vocês sabem. Em 1789 ele é preso, em 1792 no Rio de Janeiro ele vai ser sentenciado, ele vai ser morto, esquartejado e seu corpo vai ser dividido para ser exposto em praça pública, né? A cabeça dele ficou exposta hoje onde é a Praça Central de Ouro Preto, né? E até hoje lá, se a gente chegar em Ouro Preto, a gente vai ver um monumento ao Tiradentes, dado a sua importância, né? Resumindo, a história do Tiradentes é isso. É um cara que veio de classes baixas, ascendeu socialmente, porque realmente se dedicava muito, trabalhava bastante, não apenas em relação ao seu ofício primordial, que era o principal, né? Que é o de militar, mas atuou como fazendeiro, atuou como dentista, entre outras profissões liberais, né? Existem artigos que até colocam o Tiradentes meio que como um empreendedor daquela época, né? O cara que realmente fazia além, tinha visão, se engajava politicamente, era um cara que respeitava a ciência, enfim. É uma biografia muito, muito interessante, de fato, da gente poder seguir. Mas eu vou, até para não me delongar, a gente já vai chegando aí aos nossos 20 minutos, e eu não quero que isso aqui passe muito do nosso tempo, né? A gente vai entrando no Tancredo Neves, né? Sobre o Tancredo e a ditadura, eu vou tentar não falar muito, porque apesar desse movimento que a gente está fazendo aqui ser uma espécie de teste, eu quero fazer outras lives, e um dos focos que eu quero dar em uma possível futura live sobre a ditadura especificamente. Então quero guardar um pouquinho do tema e do ânimo de vocês para a gente poder assistir isso depois. Lembrando sempre, para quem está entrando agora, que existe a possibilidade eu acho que existe a possibilidade de salvar o vídeo e repostar ele depois. Então eu vou fazer isso. Sobre o Tancredo Neves, pessoal, outra curiosidade, a gente vai ver que as pessoas exploraram isso muito bem, mas as figuras do Tancredo Neves e do Tiradentes, elas meio que se entrelaçam. Inclusive, futuros herdeiros políticos do Tancredo vão explorar isso muito bem, né? O Aécio Neves, por exemplo. O Tancredo Neves, assim como o Tiradentes, ele nasce ali na região do Rio das Mortes, que é a região de São João del Rei. O Tancredo Neves já nasce em São João del Rei, né? Como eu disse, o Tiradentes ele nasce ali ao lado de São João del Rei, onde hoje é o município de Ritápolis, mas antes a fazenda do Pombal pertencia a São João del Rei, né? Então a gente pode falar que ele é filho de São João, assim como o Tancredo Neves. O Tancredo Neves ele é de São João del Rei e na minha opinião, o maior exemplo de político tradicional mineiro que a gente teve na história. Se você quiser entender como que funciona a política mineira, de fato, você tem que ir no exemplo do Tancredo Neves. Tancredo Neves é aquele cara que nunca ia queimar a boca tomando café. Ele sempre espera o café esfriar, mas a ponto de não tomar ele frio. É um cara que sempre analisa qualquer decisão que ele fosse tomar. Qualquer decisão tomada pelo Tancredo Neves era uma decisão fria, calculada, pensada. E assim era, né? Ele era advogado, né? Se formou em Direito pela UFMG, inclusive, né? E teve uma extensa carreira política. Ele foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal. E o curioso do Tancredo Neves é que ele era um cara que sempre sabia mapear a opinião pública, sempre sabia escutar mais ou menos o que a gente chama voz do povo, e modelar o seu discurso adotando posturas e aliados diferentes de acordo com a conjuntura atual, né? Basta a gente lembrar que ele foi, ao mesmo tempo, né, um representante da direita brasileira durante grande tempo. Ele era um liberal conservador, se a gente pode colocar assim bem entre várias aspas, né? Mas ele também
era um cara que se aliou a figuras como Getúlio Vargas, por exemplo. Não no Estado Novo. No Estado Novo, ele era oposição ao Getúlio Vargas, mas o Getúlio, quando ascende à presidência de forma democrática, ele escolhe o Tancredo Neves como seu ministro da Justiça, né? E o Tancredo Neves era aquela espécie de segurança para a direita brasileira, assim, em relação ao possível governo do Getúlio. A gente sabe que os instintos golpistas eles continuaram até 1964, mas já nasceram ali com o Getúlio Vargas e tal. Mas isso não convém para o nosso tema, né? Ele também vai ser diretor em bancos estatais, como o Banco de Minas Gerais, que eu não me lembro o nome à época. O Banco do Brasil, que já existia, ele foi diretor também, foi secretário de Estado em Minas Gerais e foi também primeiro-ministro. Quando ocorre a renúncia do Jânio Quadros, né, tem a vacância, e o Tancredo ele vai assumir o cargo de primeiro-ministro durante aquele processo ali. Logo depois ele vai tentar a disputa pelo governo de Minas Gerais em 1960 e perde. Aí a história vai mudar radicalmente a partir de 1964, com o golpe civil-militar que instaurou uma ditadura que durou 21 anos aqui no Brasil, né? Só que o Tancredo ele vai saber lidar muito bem também, era um cara muito habilidoso, com todos esses novos desafios que a ditadura militar impôs, né? Obviamente ele não era de esquerda, não era identificado com o que poderia se chamar na época de comunistas, socialistas, né? E ele vai para o MDB. A ditadura militar, quando ela dá o golpe, ela vai instaurar atos institucionais sucessivos, né? E um deles vai suprimir o pluripartidarismo e vão se instaurar dois partidos no Brasil. Um era a Arena, que era o partido dos ditadores, dos militares, e o outro partido era o MDB, que o atual PMDB, que voltou o nome de MDB de novo, Movimento Democrático Brasileiro. Era uma oposição autorizada pelo regime para dar ares democráticos àquilo tudo, né? O Tancredo Neves vai fazer a oposição que era possível naquele momento sem cair na perseguição, na tortura e na clandestinidade, né? Vai ser eleito deputado federal pelo MDB, né? E com a volta do pluripartidarismo, ali no fim da década de 70 já, ele vai fundar o PP, que na época era o Partido Popular. Vai ser eleito senador por Minas Gerais e logo após, em 1980, ele vai ser eleito governador do estado. E aí a figura dele já começa a crescer num ambiente muito propício para a abertura democrática, né? Vai cair no movimento das diretas já, e aí a história a gente já sabe, né? A ditadura começa a caducar, não entrega mais os resultados econômicos que entregava em outros momentos. A opinião pública clamava por eleições diretas, por liberdades individuais, por direitos políticos, e ocorre uma intensa movimentação pelo voto direto já em 1984. Mas isso não é alcançado, né? E aí vai ter uma eleição indireta pelo Congresso, né? Nisso aí é muito interessante porque o Ulisses Guimarães, outro grande político mineiro, ele vai tomar uma manta gigantesca do Tancredo Neves. A ideia era que o candidato das diretas já, o candidato do Movimento Democrático Brasileiro pelas diretas, fosse o Ulisses Guimarães, né? Que, na minha opinião, é um político mais virtuoso, né? Mas, ao que tudo indica, por movimentações de bastidores bem profundas e bem habilidosas, o Tancredo conseguiu esse espaço, né? E aí, em 1985, ele vai ser eleito indiretamente o presidente do Brasil, mas no dia de sua posse, ele vai morrer vítima de um tumor, né, benigno, né, que naquela época ele não conseguiu tratar,
exatamente por sua desconfiança de que os generais pudessem voltar atrás, né, ao entregar a presidência para alguém que estava debilitado, né? E aquele momento a esperança do país pela volta da estabilidade democrática e pela volta da democracia em si era muito grande. A opinião pública estava extasiada com aquilo tudo, né? E assim como o Tiradentes, o Tancredo Neves, digamos, morre em campo de batalha por um ideal, pela nação, né? E é interessante a gente começar a pensar na proximidade existente ou não, real ou forçada, entre esses dois personagens, né? O Tiradentes, ele não era exatamente um nacionalista pensando no Brasil, a ideia de nação também não existia muito bem naquele fim do século XVIII, mas o Tiradentes, ele, quando o Brasil se torna república no fim do século XVIII, a república passa a tentar incorporar heróis brasileiros, fabricar heróis brasileiros. E aquele que foi identificado como um dos maiores heróis brasileiros foi o Tiradentes, né? Então, a partir da República, da instauração da República Velha, o Tiradentes ele vai ser um exemplo de político virtuoso, de herói virtuoso. Então, todo mundo, principalmente em Minas Gerais, que quer ter virtude, todos aqueles que querem, de certa forma, vingar como bons políticos mineiros, eles tentam se aproximar desses valores que representaram tanto Tiradentes quanto Tancredo Neves. Vou dar um exemplo para vocês. É um cara, inclusive, que eu admiro. Vocês sabem, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui devem conhecer basicamente as minhas posições políticas. Eu sou um cara de esquerda, me identifico como uma centro-esquerda, mas admiro bastante os pensamentos liberais, né? Os liberais de verdade, né? E tem um vereador em Belo Horizonte, o Gabriel Azevedo, que seria muito interessante que vocês, no fim dessa live, fossem ao perfil dele. Vocês vão ver como que hoje ele tirou o dia para dedicar homenagens, eu até acho que são verdadeiras, que são profundas, mas tem essa espécie de cálculo político, né? Vocês vão ver como que ele mobilizou as duas figuras, né? Tanto do Tancredo quanto do Tiradentes, para afirmar a sua própria atuação. Isso é muito interessante analisar politicamente. Pois bem, e a gente vê isso que é um exemplo de um movimento clássico, né? Tanto Tancredo Neves procurou associar a sua imagem com o Tiradentes, quanto as pessoas que vieram depois do Tancredo, aqueles que reivindicavam o seu legado, tentaram se aproximar, tanto do Tancredo como do Tiradentes. Por quê? Conjunturalmente, a gente pode identificar no Tiradentes e no Tancredo uma luta daqueles que defendem a liberdade de expressão, contra o despotismo, contra o autoritarismo. No caso do Tiradentes, era contra a coroa portuguesa, no caso do Tancredo Neves, contra a ditadura militar. Além disso, eles são políticos, né, digamos assim, políticos no sentido mais aberto, né? Na época do Tiradentes ainda não existia partido político organizado como a gente conhece hoje, mas eles eram políticos nesse sentido mais aberto e amplo do termo, né, que defendiam a liberdade, né, de uma nação contra um Estado opressor, contra um governante opressor, né? E eles fazem uso de alguns símbolos que são muito parecidos, né? A figura do Tiradentes ela vai ser deformada ao longo do tempo para ser, de certa forma, forjada à luz de Jesus Cristo. Então vocês vão ver muitas vezes o Tiradentes barbudo, cabeludo, e não era nada disso, né? Ele vai ser aproximado a Jesus Cristo. E é interessante estudar também charges, né, da época da ditadura, das diretas já, para ver como que a figura também do Tancredo Neves foi aproximada não só do Tiradentes, mas também de Jesus Cristo. É possível ver algumas charges em que o Tancredo Neves aparece crucificado, ou seja, aquele que se doou por um ideal, aquele que se doou para o seu povo e pagou com a própria vida por causa dessa luta.
Então é muito interessante como existe essa aproximação. Também é interessante pensar como que Minas Gerais, ela, desde a Inconfidência Mineira, ela vai ser palco de vários acontecimentos de relevância nacional na política brasileira, né? A gente tem a Inconfidência Mineira, né, obviamente, Minas Gerais por meio de algumas pessoas, inclusive o próprio Barão de Cocais vai desempenhar um papel importante também no processo de independência do Brasil. Lá na frente, na década de 40, 1842, Minas Gerais, por meio novamente do Barão de Cocais e por meio do Teófilo Otoni, vão ser também protagonistas na Revolução Liberal, né? Na República nem se fala, né? Vocês conhecem a política do café com leite, né? O Brasil foi dominado basicamente por São Paulo e Minas Gerais durante um grande tempo, né? Vem o Getúlio Vargas no processo já democrático dele, e o Tancredo Neves tem uma presença muito importante, logo depois Juscelino Kubitschek e assim por diante. Então Minas Gerais sempre participou muito do cenário nacional, sendo protagonista, né? É interessante pensar isso também. Mas, como a gente já vai encaminhando aqui para os minutos finais, eu queria fechar isso aqui com um teto de 40 minutos, né? Eu queria fazer algumas pontes, né? Pensar o que a Inconfidência e as diretas já podem nos dizer sobre o tempo presente, sobre os dias de hoje, né? Destaca-se, obviamente, esses valores de liberdade. A denúncia contra o autoritarismo, contra o despotismo, que pode ser identificada tanto no déspota absolutista, né, português, um rei português ou uma rainha portuguesa, quanto na ditadura, na figura de uma pessoa que impõe a sua própria vontade, né? Ou seja, o governante, né, ele sempre vai ser denunciado por suprimir as vontades individuais. O argumento sempre vai ser a autodeterminação dos povos, o direito à defesa, né? O direito a subverter a ordem a partir do momento em que um governante não é legítimo. Isso aconteceu na Inconfidência Mineira, a coroa portuguesa reprimiu duramente aquele movimento, aconteceu na ditadura civil-militar também brasileira, né? Quando a gente tem a repressão a partir do AI-5, Ato Institucional número 5, né, como uma das grandes cartadas da ditadura, e a gente vai ver que sempre essa questão da liberdade vai aparecer como um dos valores da política mineira, né? E aí o liberalismo ele ultrapassa a questão estritamente econômica. A gente tem que entender o liberalismo, ainda que um liberalismo conservador, do estilo do Tancredo Neves, que muitas vezes não era claro. O Tancredo Neves ele dialogava muito bem com a esquerda, com a direita, adotava uma posição muitas vezes de centro, mas ainda que esse liberalismo conservador fosse um pouco difuso, ele era liberal na sua essência. O Tancredo Neves ele era um estadista de fato, e ele, é bom lembrar, ele lutou contra uma ditadura de esquerda, que foi a do Getúlio Vargas, e lutou contra uma ditadura de direita, que foi a ditadura civil-militar. Então ele lutou contra o Estado Novo e contra a ditadura civil-militar, né? E era realmente um liberal conservador, né? Porque o liberalismo, acima de uma questão estritamente econômica, ele é uma postura filosófica. Ele é uma forma de ver e agir sobre o mundo, na qual você se posiciona contra as opressões, denuncia as opressões sociais e sai em defesa das liberdades individuais, das liberdades políticas e civis, assim por diante, né? Nesse sentido, o maior legado do liberalismo, desde o século XVIII, desde a época do Tiradentes até hoje, foi o de conceber os indivíduos, né, como agentes autônomos. O que quer dizer isso? Um agente responsável e capaz, um agente que não vai terceirizar suas responsabilidades políticas e civis a déspotas, a terceiros, a ditadores, a reis ou a rainhas, né? Acima de tudo, eu acho que o momento das diretas já e também o momento da Inconfidência Mineira, ele pode trazer para a gente olhar o nosso atual momento, esses valores individuais, esses valores
liberais, olha só, aqui não é uma defesa de comunismo nem nada, mas são a defesa do próprio cerne da política liberal, né, que é a de não entregar o poder a um grupo, a uma pessoa ou a um dos três poderes que a gente conhece. O principal legado do liberalismo é a divisão dos poderes e a entrega para o povo do poder, da responsabilidade dentro da democracia. Então, é muito interessante pensar tanto o exemplo do Tiradentes quanto o exemplo do Tancredo Neves no dia de hoje, em que a gente memora a Inconfidência Mineira, a gente memora esse mártir, né? É bom lembrar disso, né? De todos os feriados brasileiros, excluindo aqueles religiosos, o dia 21 de abril é, sem sombra de dúvidas, aquele que detém a maior importância. Acredito que nem o dia 15 de novembro, que é a instauração da República, a proclamação da República, tem um peso tão grande no simbolismo nacional na nossa política, né? Então, o exemplo do Tiradentes é muito, muito importante, né? Não no sentido de que ele era um santo, ou Tancredo Neves fosse um santo também, longe disso. Eles eram homens comuns com suas paixões, com seus vícios, com suas virtudes e seus defeitos, né? Mas é interessante pensar o exemplo deles. E nesse momento específico, é interessante também pensar a nível de município, a nível de estado e a nível de país, quem anda reivindicando o exemplo desses personagens, né? A gente tem... hoje foi curioso, porque, né, eu entrei na internet esperando algum posicionamento do Zema sobre o feriado do Tiradentes, por exemplo, e eu não encontrei. O que eu vi foi do Paulo Brandt. O Paulo Brandt é o vice do Zema, e ele, um liberal, eu posso dizer, de fato, né, mais próximo da filosofia liberal, não só nessa parte econômica, ele não é conservador nos costumes, né? Mas o Paulo Brandt foi quem realmente entoou os maiores elogios do governo Zema à figura do Tiradentes. O Zema foi bastante tímido nesse sentido, né? Se a gente pensar também, apesar da pandemia e tudo que se envolve, a gente entende também que tem que ter uma certa descrição, né? Como eu disse, a cerimônia da medalha Tiradentes não pode ser executada por causa do coronavírus, mas é interessante a gente pensar também quem anda se mobilizando para reivindicar esse legado, né? Que é um legado contra a opressão, né? Parte da esquerda reivindica e parte da direita também. Na esquerda, esse ano, eu vi pouco, em outros anos eu vi isso aparecer de forma mais clara, e é interessante a gente pensar também por quê. Não tenho todas as respostas. Mas na direita dita liberal, a gente consegue ver mais pessoas reivindicando nesse ano, não sei se é da minha bolha, mas foi uma percepção minha, a gente conseguiu ver mais pessoas reivindicando o legado do Tiradentes e o legado do Tancredo Neves para mobilizar as suas próximas ações, né? A esquerda aqui no Brasil, tradicionalmente, foi mais ligada à luta contra governos autoritários, exatamente por causa da ditadura, né? Esse ano, eu não confesso que eu não vi ela reivindicar muito a figura nem do Tiradentes e, obviamente, não do Tancredo, mas nada contra a ditadura, fazer algum ódio sobre as liberdades individuais e políticas nesse momento. Obviamente, a gente vê que a esquerda está reagindo a alguns manifestantes que estão pedindo a volta do AI-5. Ainda é um grupo minoritário, obviamente, mas é um grupo que está nas ruas, inclusive desobedecendo as normas da OMS, né? Mas a gente começa a perceber como que, a partir dos símbolos, alguns atores eles começam a reivindicar os exemplos e a própria história para afirmar a sua própria identidade. Nesse momento, especificamente no dia 21 de abril, como a gente está falando hoje, eu consegui vislumbrar isso com uma intensidade maior na direita liberal do que na esquerda como um todo, né?
obviamente por motivos meio que óbvios, né? Desculpe até o pleonasmo. Mas é basicamente isso, pessoal. Vou tentar baixar o Vinícius, amigo meu, perguntou se o Tiradentes já foi cancelado, né? Eu imagino que sim, né? A gente tem um pecado muito grande e que eu tentei não cometer ele aqui ao discutir história, que é não ser anacrônico, né? Então, muitas vezes a gente vai discutir o Tancredo Neves, vai discutir o Tiradentes com os valores que a gente tem hoje, né? A gente vai discutir sociedades anteriores com os valores que a gente tem hoje. Com certeza a gente não vai produzir um juízo histórico muito fiel àquela realidade. Mas sim, o Tiradentes já foi cancelado algumas vezes, né? Eu acho que isso é uma burrice, porque o Tiradentes é um dos grandes símbolos nacionais, é um dos grandes heróis, e eu acho que esse aspecto mais emocional, esse aspecto mais simbólico de fato, né, mais representativo da política, ele tem que ser mais explorado pela esquerda como um todo. A esquerda, nos últimos tempos, tem adotado uma discussão pura e simplesmente racional, que, na minha opinião, ela não consegue chegar à maioria dos brasileiros, e faltam símbolos, faltam heróis a essa esquerda. Talvez o Tiradentes possa ser um, né? Mas enfim, eu vou ficar por aqui. Peço desculpas aos amigos pelas possíveis falhas. Isso ainda é uma tentativa de estabelecer algum tipo de diálogo com vocês durante a quarentena, né? Pretendo fazer outras lives. Agora, nesse momento específico, agradecer a presença do Luiz Carlos Vilauta, pessoal. Fico até com vergonha, porque ele é um dos maiores especialistas do tema, né? É historiador da UFMG e conhece muito, muito sobre a vida do Tiradentes. E eu estou aqui metido essa bichão falando sobre isso. Mas basicamente isso. Vou tentar upar depois esse vídeo aí na timeline e espero que vocês tenham gostado. Vou tentar fazer mais um pouquinho desses vídeos aí sobre história, fazendo essas pontes também com as atualidades, tá certo? Muito obrigado a todos e a gente vai se falando, tá certo?